Meus amigos, mais um guia para o torcedor iniciante. Dessa vez um dos times mais divertidos da NFL, o time do Casimiro. Tem muita gente torcendo para os Chargers por causa do Casimiro. Um dos times com o uniforme mais lindo da NFL e um time que já sofreu muito. A gente vai falar sobre essa história toda, mas que pode ter um futuro muito brilhante. Será? Depois da vinheta vamos falar sobre o Los Angeles Chargers. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao All In Sports, meus amigos. Vamos falar sobre esse time que, cara, já passou por poucas e boas, mas é muito importante para a história da NFL. A gente vai ver isso tudo hoje e que está num momento muito interessante. Vamos voltar para 1959, quando Lamar Hunt criou uma liga nova chamada American Football League, a AFL, com o objetivo de bater de frente com a NFL. Um dos 7 times dessa American Football League, o Los Angeles Chargers. Golim, não é San Diego? Não! Los Angeles Chargers. O dono original dos Chargers era o filho do criador dos hotéis Hilton. Já começou rico, já começou chique pra caramba. E o nome Chargers veio da ideia de charge, que os fãs dos Dodgers e da USC gritavam nos jogos, que é charge no sentido de avançar, né? Não necessariamente no sentido de carregar eletricidade, que foi o que virou o elemento visual do time. E teve um prêmio pro concurso, pro nome, e o prêmio para quem desse o nome mais legal pro time é pro México. E um cara ganhou realmente falando do Los Angeles Chargers. Desde esse começo, eles jogaram no Los Angeles Memorial Coliseum, um estádio maravilhoso que já teve Copa do Mundo pra caramba e já teve Olimpíada pra caramba. E em 1960 eles divulgaram o design do time, com os raios e raio no capacete, esse elemento que a gente já conhece muito bem. O primeiro técnico foi Sid Gilman, que já havia sido muito importante como técnico dos Rams, e depois ele virou general manager também. E eles venceram o seu primeiro jogo da história, que também foi o primeiro jogo da história da liga, da AFL, que foi uma virada, inclusive, de 20-7 para 21-20 contra o Dallas Texans, um time da AFL que viria a ser Kansas City Chiefs no futuro. Esse jogo foi no Coliseu mesmo. Ganharam a divisão no primeiro ano com um desempenho de 10 vitórias e 4 derrotas e foram para a final da AFL contra os Oilers, mas perderam de 24-16 em frente a mais de 30 mil pessoas. 1961 a mudança veio. O Hilton, dono da franquia, colocou os Chargers em San Diego, um pouquinho mais para baixo ali de onde estava. E por que um dos principais motivos, né? Eles viram que Los Angeles já estava completamente saturado de equipes de várias ligas grandes dos Estados Unidos e o público para os Chargers estava complicado. De repente, San Diego era um mercado para se explorar e foi isso que eles fizeram. Passaram a jogar no Balboa Stadium depois de gastar uma grana violenta com reformas e tudo mais. E o time era interessante. A defesa dos Chargers em 1961 era absurda. Ela ficou conhecida como a Fearsome Foursome. Os 4 que amedrontam, né? 2 desses, o Earl Faison e o Ernie Ladd, eram excelentes. Várias defesas tiveram esse nome Fearsome Foursome conforme a liga foi evoluindo, mas o primeiro foi dos Chargers mesmo. Em 1962 foi bem ruim e em 63 uma melhora gigantesca, a melhor até então da franquia. Tinha o Paul Lowe correndo bem pra caramba, tinha o wide receiver Lance Alworth, excelente também. Venceram de 58-20 o último jogo contra Denver para ganhar a divisão. E bem nessa época, em 63, o presidente John F. Kennedy foi assassinado no fim da temporada, adiou uma semana, deixou todo mundo meio maluco assim. E aí, na final da AFL, os Chargers venceram os Patriots em frente a mais de 30 mil pessoas, com um fullback excelente chamado Keith Lincoln voando, cara. E essa foi o único título oficial que os Chargers têm até hoje. 1964, a AFL voando e os Chargers foram muito importantes para isso. Era um dos principais times da liga. Um empate Chargers e Jets de 17-17, com mais de 50 mil pessoas no estádio, que rendeu mais de 50 mil dólares de ingresso. Ganharam a divisão de novo, foram para a final da AFL de novo, mas dessa vez perderam para Buffalo por 20-7. E no fim da temporada, a AFL assinou um contrato multibilionário com a NBC, o que falou para a NFL, cara, a gente tem uma liga que realmente tá batendo de frente com a gente. E em 1965, mais um título de divisão, mais uma final contra os Bills e mais uma derrota, dessa vez 23-0. O Paul Lowe foi o Player of the Year, que eles chamavam na AFL, mas mais um ano decepcionante, né, de chegar lá perto e não ganhar.
E aí as coisas pioraram. O Hilton vendeu o time, até o Jerry Jones, atual dono dos Cowboys, se interessou, mas não conseguiu comprar na época. E aí fizeram uma temporada 7-6-1 e só voltariam a vencer a divisão de novo no fim da década de 70. Veio 67, a NFL e a AFL com esses planos de se juntar, e elas iam se juntar oficialmente em 1970. Os Chargers começaram a jogar no novíssimo San Diego Stadium, lindíssimo inclusive. 46 mil pessoas viram Chargers da AFL enfrentando o Detroit Lions da NFL na pré-temporada, o primeiro duelo entre as duas ligas da história da NFL e da AFL. E tinha um outro monstro nessa época, que era o running back Speedy Duncan, que também era absurdo. Terminaram a temporada 7-5-1, um pouco melhores, mas não foram muito longe. Também bem em 1968, 9-5, mas também não foram muito longe. Tinha o quarterback dessa época, o John Hadle, quebrando recordes. 69, que foi a última do Sid Gilman, 8-6, não foram aos playoffs, então eram várias temporadas de quase, mas não iam muito longe. 1970, a NFL e a AFL se juntam oficialmente e os Chargers são colocados na AFC West, com Denver Broncos, Kansas City Chiefs, assim como é hoje na verdade. Só uma das divisões em cada conferência tinha 5 times, no caso da AFC era a AFC Leste Central mesmo. A AFC Oeste tinha Raiders, Chiefs, Chargers e Broncos, como é até hoje, o que só deixa as rivalidades muito maiores, é claro, né? E aí, os Chargers vão pra AFC West e tem anos muito ruins daí. O Sid Gilman volta, fica um ano só, é uma tristeza, ele vai embora de novo. A questão é que o time tinha bons jogadores, mas não tava clicando, cara. É um negócio que tantos times já tem na história, né? Aí, em 1973, o lendário quarterback dos Baltimore Colts, o Johnny Unitas, se torna quarterback dos Chargers, o que não muda muita coisa, e ele sai logo em seguida. E em 1974, o Dan Fouts se torna quarterback, e o running back Don Woods é realmente um monstro. Os Chargers tiveram excelentes running backs durante toda a sua vida, mas a temporada não é muito boa. Eles fazem uma temporada 5-9, apesar do Don Woods ser calor ofensivo do ano. 75, a pior temporada do time. Começaram 0-11 e terminaram 2-11-1, com uma derrota, e até 1978 ficou nessa. Temporadas ruins, mesmo com bons jogadores e tudo mais. 1978, o Don Coryell assume como técnico principal, mas pro meio da temporada. Ele não começa como técnico, mas as coisas já melhoram. Ele incorpora nos Chargers um negócio chamado Air Coryell, que é um ataque muito focado em passes, muito passe, o que é excelente. A liga adora isso porque as pessoas gostam mais de assistir e os Chargers mandam muito bem também. Então, 1978, depois de muitos anos de nada, o quarterback Dan Fouts começa a ser um dos quarterbacks mais produtivos da liga. De 78 até 83, os Chargers lideraram a liga em jardas passadas, com o wide receiver Charlie Joyner, que é excelente, com o tight end Kellen Winslow, que é um dos melhores da história da franquia. Esses dois jogadores foram pro Hall da Fama. Em 78, inclusive, a NFL criou o schedule, né, o calendário de 16 jogos, que durou até ano passado. Começaram ruins, aí o Coryell assumiu, melhoraram, terminaram 9-7. Mas as coisas iam melhorar, com toda certeza. 1979, o general manager da franquia, o Johnny Sanders, foi o executivo do ano pela NFL. O Fouts teve 4 jogos seguidos de 300 jardas passadas, um recorde da NFL. Cara, a gente viu coisas parecidas só depois com o Drew Brees, assim, foi bizarro. E depois de 14 temporadas, os Chargers foram para os playoffs, vencendo os Saints por 35-0, ganhando a divisão, mas perderam para o Houston Oilers no divisional 17-14. 1980, 11 vitórias, 5 derrotas, venceram a divisão de novo. 3 recebedores dos Chargers passando para 1000 jardas cada, 1000 jardas recebidas, né? Primeira vez na história da liga que isso acontece. A defesa também é absurda, liderando a liga com 60 sacks, a porrada pro quarterback. A linha defensiva tinha tantos bons jogadores que eles chamavam de Bruce Brothers, a galera ali toda. Ganharam dos Bills no divisional, mas perderam para os futuros campeões da temporada de 80, que era o Raiders, né? O Oakland Raiders, por 34-27. 1981, ainda muito bons, mais um título de divisão, temporada 10-6, mas
alguns jogadores já estavam saindo. O dono da franquia não queria pagar muitos caras e eles iam para lugares que pagavam eles, como é o caso do wide receiver John Jefferson, que era excelente. Alguns jogadores saíram justamente porque não foram renegociados. Ganharam dos Dolphins em um jogaço na prorrogação, que ficou conhecido como The Epic in Miami. Durante esse jogo foi o melhor da história da NFL até ali, em termos de jogo divertido, de jogo aéreo e tudo mais. O Fouts bateu um recorde de 4.800 jardas e 33 passes para touchdown nessa temporada. Esse jogo bateu recordes de maior número de pontos em jogo de playoff, maior número de jardas somadas dos dois times, maior número de jardas aéreas dos dois times. O tight end Kellen Winslow, esse monstro aí, ele saiu literalmente de exaustão nesse jogo, tendo que ser carregado pelos seus amigos. O cara era sensacional, velho. Na final da AFC, os Bengals venceram os Chargers por 27-7 no Freezer Bowl, um dos jogos mais frios da história, e os Chargers ficaram no quase mais uma vez. 1982, a temporada foi encurtada por greve de jogadores, ainda assim o Fouts estava voando, uma média de 320 jardas por jogo, o que foi um recorde da NFL na época. Quarto ano seguido chegando aos playoffs, dessa vez com uma temporada 6-3, né, por causa da temporada encurtada. Venceram os Steelers na primeira rodada de playoffs, perderam para os Dolphins na segunda, e a temporada acabou aí. Ainda assim o Dan Fouts foi o jogador ofensivo do ano e o MVP do Pro Bowl que ele jogou também. E a fase boa dos Chargers acaba sem Super Bowl. Em 1983, 6-10, 84, 7-9, 85, 8-8. Em 86, o Don Coryell sai no meio da temporada e o time encerra 4-12 e aquela fase maravilhosa acaba. Mesmo assim, eles têm o Leslie O'Neal, excelente jogador defensivo que foi calouro defensivo do ano, e ainda tinha o running back Little Train James voando também, quebrando recordes e tudo mais. Dan Fouts aposenta em 88, 15 temporadas depois como um herói, mesmo sem Super Bowls, e ele tinha a camisa 14 que foi aposentada. Ninguém mais usa a camisa 14 nos Chargers, nunca! E essa fase difícil de temporadas ruins vai até a década de 90. 4-12 em 91, começa aquele carrossel de técnicos, o último é o Dan Henning, que sai em 91, e em 92 Bobby Ross assume, e aí vem mais uma boa fase. Quarterback da época é o Stan Humphries, eles fazem 11-5 em 92, vencem o título da divisão pela primeira vez desde 1981, vencem os Chiefs por 17-0 no Wild Card, mas perdem para os Dolphins no divisional 31-0. 93 volta a ser meio ruinzinho, 8-8, lanterna da divisão, uma baita decepção inclusive, e 94 volta a melhorar com 11-5, 11 vitórias e 5 derrotas. O quarterback Stan Humphries e o wide receiver Tony Martin com uma conexão excelente. Tinha um linebacker maravilhoso na época que era o Junior Seau, um dos melhores jogadores da história dos Chargers até hoje. Tinha o defensive tackle Sean Lee, que era maravilhoso. Falei pra vocês do defensive end Leslie O'Neal, que também era muito bom. 94 eles venceram a divisão, se vingaram dos Dolphins no divisional 22-21, ganharam dos Steelers na AFC, no final da AFC por 17-13 e foram pro primeiro Super Bowl da franquia. Super Bowl 29 contra os 49ers. Esses 49ers já não era Joe Montana, mas tinha um cara chamado Steve Young, que era maravilhoso. Steve Young ganhou o MVP desse Super Bowl e os 49ers ganharam por 49-26. Os Chargers foram muito bem, mas mais uma vez ficaram por pouco. 1995 playoffs, mas bem abaixo do que estava. O Wild Card contra os Colts foi uma derrota por 35-20. O Bobby Ross é demitido em 97 e vem mais um bom tempo de temporadas ruins. É 4-12 em 97 e em 98 eles têm a segunda escolha geral. E aí tinham dois bons quarterbacks na época para ser escolhidos. Era o Peyton Manning ou era o Ryan Leaf. E muita gente falava, cara, eu ia de Ryan Leaf. Ryan Leaf vai ser melhor que o Peyton Manning. Peyton Manning é meio... não é tão atlético, não sei o que. Vai no Ryan Leaf. Os Colts, que tinham a primeira escolha geral, foram de Peyton Manning. E graças aos céus eles fizeram isso. Porque o Ryan Leaf, que os Chargers escolheram na segunda rodada, é considerado hoje, até hoje, um dos maiores busts da história dos esportes americanos. Um cara que não fez nada na NFL. Foi uma tristeza. Inclusive, logo depois, o Doug Flutie assumiu como o quarterback principal. Mas vamos lá, primeiro com calma. O safety, Rodney Harrison, era um baita safety da época, mas ele já estava meio impaciente, falando que queria mais sucesso em outro time, e foi para os Patriots, onde ele realmente conseguiu esse sucesso. Em 2000, os Chargers tiveram o pior desempenho da história da franquia. Uma vitória, 15 derrotas, a pior da franquia. O Jim Harbaugh virou o quarterback depois do Ryan Leaf, e depois do Jim Harbaugh veio o Doug Flutie, que também foi um cara bem importante, né?
O Jim Harbaugh é o atual técnico de Michigan, da faculdade do time de futebol americano. E até 2003, mais derrotas do que vitórias em todas as temporadas. Com o desempenho péssimo em 2000, em 2001 eles puderam draftar 2 jogadores que, cara, que draft! Se for falar por números absolutos dos jogadores, talvez tenha sido as 2 melhores escolhas da história da NFL no mesmo draft, que foi o running back LaDainian Tomlinson, que vocês vão entender o quanto é maravilhoso, e o quarterback Drew Brees, que muita gente já sabe o quanto é maravilhoso, mas ele foi mais incrível pelos Saints do que pelos Chargers, mas vamos com calma. Marty Schottenheimer assume como técnico em 2002 e as coisas melhoraram, não em 2002, 2003, mas em 2004. E aí a gente precisa falar do running back LaDainian Tomlinson, que é um dos melhores da história da NFL, principalmente em produção. Primeiro, recorde da NFL de 2 temporadas consecutivas com mais de 2.000 jardas, o que nunca tinha acontecido. Recorde de ter 1.000 jardas corridas e 100 recepções em uma temporada apenas. Absurdo. Então esse time era o que era no ataque por causa do LaDainian Tomlinson. Em 2004, então, finalmente os Chargers melhoram e vencem a divisão com uma temporada 12-4 excelente, mas perdem o wild card contra os Jets na prorrogação. Mais uma vez sofrendo nos playoffs. Ainda assim, o Schottenheimer ganhou o técnico do ano e o Drew Brees, que tinha se lesionado em 2003, ele volta e faz uma temporada maravilhosa e recebe o prêmio de Comeback Player of the Year. Foi a melhor temporada dele nos Chargers, sem dúvida nenhuma. 2005 cai um pouco, eles fazem 9-7. O Sean Merriman é o calouro defensivo do ano, excelente. Tem excelentes jogadores, mas é aquele negócio, não vai muito longe. E aí vem a temporada de 2006. É uma temporada excelente para os Chargers. É a melhor temporada da história da franquia. Pra vocês terem uma ideia, eles fazem 14-2 nessa temporada, o melhor desempenho até então. É o ano em que o Drew Brees vai pro Saints, então muito desse sucesso não veio do Drew Brees, mas veio de um cara draftado em 2004 que finalmente virou titular, que é o Philip Rivers. E o Philip Rivers, todo fã da NFL sabe muito bem quem é o Philip Rivers, né? E aí precisamos falar também sobre como o LaDainian Tomlinson teve a sua melhor temporada. Ele foi MVP, ele foi jogador ofensivo do ano e ele ainda ganhou o Walter Payton Man of the Year, de jogador que faz mais caridade, mais ações sociais. O cara é sensacional. O LaDainian Tomlinson, cara, é fora de série. Então os Chargers vão para os playoffs com o seed número 1, melhor time da liga, e perdem para os Patriots na primeira rodada. É importante falar, nessa época, os Chargers estavam absurdos, mas era uma época que a AFC estava muito forte com os Colts e com os Patriots e com outros times também. Então era uma competição brava, mas mesmo assim foi decepcionante para os Chargers. O Schottenheimer sai depois dessa temporada e o Norv Turner assume e recupera essa boa fase que os Chargers estão, né? Então, 2007, ganharam a divisão com 11 vitórias e 5 derrotas, ganharam na primeira rodada dos playoffs contra os Titans Wild Card, ganharam o divisional contra os Colts, foram para o final de conferência, mas os Patriots ainda estavam no caminho e os Patriots ganharam 21-12 num desempenho defensivo de New England que foi bizarro. Os Chargers eram o timaço. 2008 parece que deu aquela tristeza, eles foram para 8-8 na temporada, foi o suficiente para ganhar a divisão, foram para os playoffs, ganharam dos Colts no Wild Card na prorrogação, mas perderam para os Steelers no divisional. 2009 subiu pra caramba de novo, 13-3, era agora, ganharam a divisão. O Tomlinson bateu o recorde do Jim Brown, cara, que é um dos maiores running backs da história da liga. O Tomlinson se coloca como um dos principais running backs também da história da NFL, mas perdem o divisional contra os Jets esse ano. E aí até o Tomlinson cansou, em 2010 ele saiu, foi jogar nos Jets para encerrar a carreira, e pela primeira vez desde 2005 não foram para os playoffs, mesmo com uma temporada 9-7. Foi o primeiro time, esse Chargers de 2010, primeiro time desde os Eagles de 53 que os Chargers foram melhor ataque, melhor defesa e não foram para os playoffs. Foi a melhor temporada do Rivers até aqui. Ele tem o principal alvo dele na carreira toda, que é o tight end Antonio Gates, que é sensacional, mas o time não entrega, cara. Tem problemas, tem lesões e tudo. Em 2011, 8-8, em 2012, 7-9, o Norv Turner é demitido e começa uma fase um pouco mais difícil aí, em que, mais uma vez, né, os Chargers tinham jogadores maravilhosos, mas não conseguiam entregar em campo. Mike
Mike McCoy assume técnico de San Diego pelos últimos anos da franquia na cidade de San Diego. E a primeira temporada dele em 2013 não foi ruim. Os Chargers fizeram 9-7, venceram os Bengals no Wild Card, mas perderam para os Broncos no divisional. O Philip Rivers, que tinha tido uma lesão, ganha o prêmio de Comeback Player of the Year como jogador que volta de lesão e manda muito bem. Em 2014 fazem um 9-7, mas aí 4-12 em 2015, 5-11 em 2016 e o McCoy é demitido. Mas tem coisas importantes nessa época. Primeiro, 2016, eles draftam Joey Bosa e o Joey Bosa ganha calouro defensivo do ano, cara, é absurdo. Tom Telesco se torna General Manager da franquia em 2013. Keenan Allen, wide receiver, é draftado em 2013, maravilhoso. No draft de 2015, eles draftam Melvin Gordon, running back, linebacker Denzel Perryman, que foram muito bem nos Chargers, mas não jogam mais na franquia. 2016, o tight end Hunter Henry, que também é excelente, mas também não joga mais na franquia. Em 2016, o dono dos Chargers, o Gene Spanos, resolve que ele quer fazer um novo estádio ou mudar de cidade. A maior possibilidade era ter um novo estádio, mas demorou pra caramba, teve um monte de burocracia. Rams, Chargers e Raiders aplicaram para ir para Los Angeles, querendo explorar esse mercado que não tinha ninguém na NFL. Os Rams conseguem imediatamente, e eles vão pra Los Angeles jogar lá. Os Raiders vão pra Las Vegas, e os Chargers ficam meio nessa, né? O que acontece? A NFL queria manter os Chargers em San Diego. Era um mercado diferente, já tinha uma base gigantesca lá, e eles quase conseguiram fazer um novo estádio, mas no fim das contas decidiram ir para LA a partir da temporada de 2017, o que até hoje é considerado meio que um erro. E a gente vai falar mais sobre isso, mas a questão é que não tem muito público, cara. A galera de Los Angeles vai ver os Rams ou vai ver outros times, ou é uma cidade tão cheia de gente que outras torcidas são maiores que a dos Chargers, uma coisa que não acontecia em San Diego. Então, até hoje a NFL cogita levar o levar os Chargers de volta para San Diego, mas a partir de 2017 eles se tornam o Los Angeles Chargers, jogando no StubHub Center e aguardando a construção do novíssimo SoFi Stadium, que seria criado em 2020, onde Rams e Chargers jogariam, o que acontece ainda hoje. 2017, cidade nova, estádio novo e técnico novo. O Anthony Lynn assume e o time faz 9-7, o que não é ruim, apesar do público muito baixo. 2018, 12-4, uma temporada maravilhosa. Os Chargers vão para playoffs, ganham dos Ravens no Wild Card, mas perdem de novo para Patriots no divisional. O 2019 foi péssimo, uma temporada 5-11, perderam para todos os times da divisão 2 vezes, lanterninha, e o Anthony Lynn, que é o técnico, fica no hot seat, né? A galera começando a achar que a culpa é dele. Aí, 2020, último ano do Anthony Lynn, o Philip Rivers sai da equipe, o Tyrod Taylor assume como titular, mas algo maravilhoso acontece. Na sexta escolha geral do draft de 2020, os Chargers selecionam o quarterback de Oregon, Justin Herbert. Ainda assim, ele não é titular, é o Tyrod Taylor. Com uma lesão em que um médico erra e perfura o pulmão dele com uma injeção, o Tyrod Taylor se lesiona. Como não, né? E o Herbert assume. E o Herbert nunca mais sairia. Primeira temporada dele já foi de calor ofensivo do ano. Ainda assim, derrotas difíceis. Eles tiveram 45-0 contra os Patriots. Foi a pior derrota da história da franquia. Mas o Herbert lá, quebrando vários recordes, e todo mundo viu que ele era o caminho. Mas não a comissão técnica. E é por isso que em 2021, Brandon Staley, ex-coordenador defensivo dos Rams, assume como técnico principal. E na primeira temporada da NFL, com 17 jogos, os Chargers fazem 9-8 e apesar de ótimos jogadores, como no passado, não chegam lá. No último jogo que era ganhar, era Chargers e Raiders. Quem ganhasse ia para os playoffs, os Raiders ganharam e não foram para os playoffs. Mas cara, de verdade, eu sei que durante toda a história dos Chargers eles ficaram no quase. Mas esse é o momento de um torcedor dos Chargers ser feliz, porque é um time maravilhoso, com uma comissão técnica muito boa, e que apesar da competição muito grande, pode ser a mesma coisa do passado? Pode, a chance é grande, mas é um timaço, cara. O futuro é feliz, e vamos lá por quê. 2022, os Chargers deram all-in, renovaram com o wide receiver Mike Williams, maravilhoso, trouxeram o cornerback J.C. Jackson dos Patriots, trouxeram o linebacker Khalil Mack dos Bears, trouxeram o defensive tackle Sebastian Joseph Day dos Rams, abriram a carteira, cara, draftaram um excelente jogador de linha ofensiva, o Zion Johnson de Boston College, e já tinham draftado o Rashawn Slater para proteger o Justin Herbert ano passado, ou seja, essa linha ofensiva tá ficando cada vez melhor. Joe Lombardi, neto do Vince Lombardi, ainda é
é o coordenador ofensivo da franquia. O Renaldo Hill é o coordenador defensivo. O Herbert é o quarterback. De running back eles têm o Austin Eckler, que é maravilhoso. De wide receivers tem o Mike Williams, o Keenan Allen. Tem uma linha ofensiva cada vez melhor. Você vê essa defesa dos Chargers. Joey Bosa agora tem pra ajudar ele o Khalil Mack, o Van Noy. Ainda tem o Kenneth Murray, draftado ano passado, que é muito bom. A secundária tem o Bryce Callahan, tem o Derwin James. Agora tem o J.C. Jackson. Tem o Asante Samuel, que foi um baita de um calouro no ano passado. E o uniforme mais bonito da NFL. Essa é a história do Los Angeles Chargers, meus amigos. Deixa um gostei, se inscreve e a gente se vê no próximo Guia pro Torcedor Iniciante. Um grande abraço pra todos vocês. Foi!